Como dar desconto? Essa é uma pergunta que eu escuto quase todo dia. Essa situação de aplicar ou não um desconto faz parte da vida de qualquer pessoa que está trabalhando com qualquer tipo de negócio, seja numa empresa grande, seja numa empresa pequena, ou mesmo se você trabalha sozinho a partir da sua casa, produzindo alguma coisa ou fazendo algum serviço para vender. Eu sou a Camila e esse é mais um vídeo da série Fazendo Certo, onde eu trago várias dicas para você cuidar melhor do seu pequeno negócio. Desconto. Esse é um assunto importantíssimo. Inclusive, eu tenho um outro vídeo onde eu já falei sobre isso, falando sobre todas as coisas que você precisa considerar para saber como dar um desconto da maneira correta sem ter prejuízo. Assiste lá, tá aparecendo aqui, guarda para quando você terminar esse você assistir. Mas vamos lá. Na situação ali na hora, no dia a dia, acontece do cliente te pedir um desconto. Se você não estiver preparado, ou seja, se você não parou para pensar nisso, nessas situações que poderiam acontecer e como você agiria, se você não parou para pensar nisso antes, o cliente ali na hora da negociação, no calor da negociação, ele te pega de calça curta e aí você não sabe como reagir. Você não sabe se você pode dar um desconto naquele momento, qual é o valor do desconto que você pode dar. Você fica às vezes até sem reação. Se você já não planejou, você fica com uma situação totalmente em aberto. E aí o cliente pode acabar levando algum tipo de vantagem nessa negociação que pode prejudicar você, o seu negócio, a sua empresa. Por isso é tão importante você planejar essa situação antes dela acontecer. E como é que você faz isso? Qual é a solução para essa questão? Para você não ficar ali sem reação no meio da negociação, porque às vezes você não tem o tempo, você não tem a possibilidade ali no meio da história acontecendo, enquanto a coisa está rolando, você não consegue parar com clareza, com calma, para avaliar todos os pontos e pensar, eu posso dar um desconto de tanto porque eu gastei tanto, porque eu estou ganhando tanto nesse produto, então se eu aplicar uma porcentagem, ali na hora isso fica muito mais complicado, te deixa numa situação mais delicada, você tem que ter um raciocínio muito rápido. E se você não estiver preparado, se você não estiver esperando, a probabilidade de você fazer alguma conta errada, considerar alguma decisão errada é grande. E aí o que acontece? O cliente pode sair ganhando ali no calor da negociação, mas isso pode te causar um prejuízo lá na frente. Qual é a solução para isso? Você estabelecer uma política básica de descontos, uma política de descontos fixos. É claro que isso vai mudar, dependendo do seu tipo de negócio, se você trabalha com produto, se você trabalha com serviço. Tem uma diferença básica. Se você trabalha com produtos, normalmente, tá, gente? Essa é uma regra geral. Normalmente, quem trabalha com produtos costuma ter uma margem, uma possibilidade de margens de descontos um pouco menor do que quem trabalha com serviços. E por que isso? Se você trabalha com um produto, você tem um custo que é do produto. Para você comprar aquele produto, aquela matéria-prima, você tem um custo alto ali, para que você possa revender aquilo depois. Quando você trabalha com serviço, você não tem uma coisa física ou você não tem uma coisa pela qual você paga ali, é uma coisa que você está pagando por aquilo e depois você vai revender aquilo. Você está vendendo um trabalho seu. Então, normalmente, os custos envolvidos na produção de um serviço são menores do que os custos envolvidos na produção e na venda de um produto. Tá legal? Então, assim, como regra geral, quem vende serviço acaba tendo uma margem de desconto, uma margem de negociação maior do que quem vende produto, tá? Claro, você vai precisar fazer todas as contas para o seu negócio.
A primeira coisa que você tem que saber quando você vai estabelecer uma política de descontos é quanto você gasta para produzir aquilo que você está vendendo, seja um produto, seja um serviço. Eu também falei sobre isso em alguns vídeos já e tem um aparecendo aqui em cima também, fica como sugestão para você assistir depois. Tem muitas coisas importantes a serem consideradas. Isso tem que estar muito claro na sua cabeça. Ali, com calma, na hora que você está montando o seu planejamento de como agir numa situação de o cliente pedir um desconto, a primeira coisa que você tem que ter bem definida é quanto você gastou e quanto você está ganhando em cada produto ou em cada serviço que você fornece. A partir daí, você já tendo tudo isso bem organizado e bem definido, fica mais fácil de você saber o que é que você pode fazer em cada situação. Tem muitas maneiras de a gente definir políticas de desconto. A maneira mais comum de a gente definir uma política de descontos é a partir da quantidade ou do volume. Então, você estabelece o produto e o serviço que você vende e você determina previamente uma quantidade que, a partir daquele volume, daquela quantidade, o cliente vai receber X de desconto. Você pode ter algumas faixas de desconto, por exemplo. Eu vou falar para você sobre um exemplo de como a gente trabalha lá na minha produtora. Nós trabalhamos com a conversão de fitas antigas, daquelas de videocassete, as fitas de VHS e outros tipos, para DVD, para arquivo. Então a gente tem um valor por fita. Se o cliente traz uma fita, tem um valor que ele vai pagar, um preço. No nosso caso, a gente estabeleceu algumas faixas de desconto. Então, se o cliente traz mais de 10 fitas, ele já recebe um desconto. Se ele vai de uma porcentagem definida. Se ele traz mais de 30 fitas, essa porcentagem do desconto já aumenta um pouquinho. Se ele traz mais de 50 fitas, aí a porcentagem aumenta mais um pouquinho. É claro que sempre vai ter situações aonde você vai precisar parar para analisar um caso especial, uma coisa específica. Continuando nesse exemplo que eu dei, um caso onde um cliente empresarial, por exemplo, traz 400, 500 fitas, que é um número muito maior do que o padrão ali do dia a dia, aí você pode parar e avaliar o caso a caso. Por quê? Vão ser menos situações aonde você vai ter que parar, pensar, avaliar, montar um orçamento específico para que você possa apresentar para o seu cliente. Gente, isso facilita demais a sua vida. Facilita demais. Porque você, imagina só se para cada cliente que te pedir um desconto, você tiver que parar, pedir um tempo, falar, olha, agora eu não consigo te responder isso, eu vou ter que parar para avaliar, eu vou passar para minha área de orçamento. Não necessariamente você precisa dizer para o cliente que é você mesmo quem decide sobre a questão do orçamento, do desconto, e às vezes nem é você sozinho mesmo que tem poder para tomar essa decisão. Mesmo que você tenha um pequeno negócio, se você tem um sócio, por exemplo, provavelmente você vai ter que conversar com ele para saber se aquele desconto dá para aplicar ou não. Então você facilita demais a sua vida. Se você tem faixas de desconto, situações de desconto pré-definidas, você não precisa fazer essa análise para cada caso, para cada vez que isso acontecer. E como eu falei, às vezes é complicado você paralisar a negociação no meio e falar, um momento que eu vou avaliar e te respondo daqui a algumas horas, ou te respondo amanhã. Às vezes você pode perder um negócio por causa disso. Às vezes a coisa tem que acontecer ali na hora. Dependendo do tipo de produto com o qual você trabalha, você não tem esse tempo. Então, quanto mais pronto você tiver para a situação, melhor, certo? Eu dei aqui para vocês um exemplo da minha produtora, onde a gente considera descontos dependendo das quantidades, do volume que o cliente está pedindo. Mas existem várias situações que você pode considerar como interessantes para o seu negócio, para você dar um desconto.
Você tem que considerar qual é o tipo de produto que você trabalha, qual é o tipo de serviço que você trabalha, se você tem essa possibilidade ou não, se existem situações específicas relativas ao seu negócio que podem valer a pena você dar um desconto. Sazonalidade, por exemplo, tem vários negócios que dependem de sazonalidade, ou seja, depende da época. Então, por exemplo, uma pousada, se você tem uma pousadinha que fica numa praia no Nordeste, existe uma coisa que chama sazonalidade. Então é lógico que vai ter muita procura pelo seu serviço numa época de calor, numa época de férias, em feriados. Então, esse é um momento onde provavelmente não vai ser legal você dar um desconto, porque você vai ter muita procura e se você dá um desconto para um cliente, pode ser que um outro cliente quisesse pagar o preço cheio e você já deu um desconto para um e já está com aquele quarto ocupado, por exemplo, e aí você não consegue receber um cliente que ia pagar mais, ia pagar o preço cheio, porque você deu um desconto. Então, provavelmente, vai ser mais interessante para você, se você é dono de uma pousada nessa situação, você dá um desconto numa época em que não tem feriado, numa época fora do período de férias, numa época onde a temperatura está um pouco mais fria. Então, são coisas que você precisa considerar e que você já pode ter uma política fixa estabelecida, você já sabe. Se você para planejar isso, você já tem isso pré-determinado. Então, quando um cliente te liga ou te manda um e-mail, te manda um zap para fazer uma reserva, você já sabe, a primeira pergunta que você vai fazer é: para que época? Ah, eu quero para o dia tal. Ah, para o dia tal o preço é tanto. Ah, mas não tem um desconto? Olha, infelizmente. Aí você vai lá e olha, né? Se tá no meio do verão, uma época que você tem super procura, você vai falar, olha, nessa época realmente o valor é esse mesmo. Mas se você vier em maio, por exemplo, que tá frio, um pouquinho mais frio, você pode, aí já o preço já é um pouco menor, você já tem um desconto de tanto. Ou se você trouxer tantas pessoas, você já ganha um desconto de tanto. Gente, isso é para cada tipo de negócio. O que eu tô querendo dizer para você aqui é a importância de você considerar todas essas situações relativas ao seu negócio antes delas acontecerem. Porque aí você já monta uma tabela mesmo. Então você já vai saber de bate-pronto, quando alguém te perguntar alguma coisa, quando acontecer uma situação, você já sabe o desconto que você pode oferecer ali ou não, para que você não se prejudique no final da história. Quer ver outros exemplos? Datas comemorativas, por exemplo. Você pode considerar que no Dia das Mães, dependendo do que você vende ali, do que você trabalha, você pode aplicar um desconto X para todas as mães ou para os filhos que estão presenteando as mães. Gente, isso é da criatividade de cada um. No Dia dos Pais, no Dia dos Namorados, se você trabalha com alguma coisa específica, mais romântica, não sei, arranjos de flores, por exemplo. Ah, no Dia dos Namorados, todos os arranjos têm um desconto de 10%. Você pode já deixar isso tudo pré-estabelecido, porque isso facilita inclusive na hora de você divulgar, na hora de você lançar uma promoção, se você faz algum anúncio, se você faz panfletagem, se você chama as pessoas pelo WhatsApp, pelo Instagram, isso facilita muito a sua vida. Se você já tem tudo estabelecido, um planejamento do que você pretende fazer, fica muito mais fácil. Você simplesmente vai olhar, na hora que você for fazer aquela ação específica, você já sabe o que você tem que fazer, você não precisa ficar parando para pensar, entendeu? A ideia é sempre a gente deixar o mais automático possível os processos que podem ser automatizados de alguma forma, que podem facilitar a nossa vida, para você não ter que ficar parando para analisar cada caso. Isso toma tempo, isso toma energia, nem sempre você pode fazer isso. Então, uma outra ideia, por exemplo, no aniversário do cliente, o cliente ganha um desconto X. Tem muitos restaurantes que fazem isso. Se você tem um pequeno restaurante, você pode oferecer essa opção. Ou você pode até dar um brinde.
eventualmente. Você pode dar um desconto ou você pode dar um brinde para o aniversariante. E a pessoa só vai te mostrar ali o RG. Ou mesmo que você trabalhe com um produto por encomenda, um serviço que você vende, se você mantém um cadastro dos seus clientes, não sei qual é o seu caso, mas em muitos casos a gente faz um cadastro do cliente, dependendo do que você vende. Se você tem um cadastro, quando chega na data do aniversário do cliente, você automaticamente pode mandar um WhatsApp para ele, com um cupomzinho de desconto de 5%, de 10%, como eu falei, depende do produto ou do serviço com o qual você trabalha. Normalmente, se você trabalha com serviços, isso te permite ter uma margem maior de negociação, exatamente porque os custos tendem a ser menores. Uma outra situação onde você também pode colocar descontos específicos é quando você precisa vender mais de um produto pré-definido. Por exemplo, você está com um estoque um pouco mais alto de uma blusinha que você comprou para revender e ela não vendeu tão bem quanto você esperava e você acabou ficando com ela ali parada, algumas unidades a mais, e você precisa fazer aquilo girar, porque foi um dinheiro que você já investiu, foi um dinheiro que você já gastou, já colocou ali e ele está ali parado, vamos dizer assim. Você precisa fazer liquidez, você precisa fazer aquilo girar, fazer o caixa fluir. Então, nesse caso, você pode definir também aplicar um desconto. O cliente às vezes está olhando uma outra coisa, pede um desconto, alguma coisa assim, você fala, ou pergunta se tem alguma coisa na promoção, aí você já apresenta aquela ali, fala, ó, essa daqui tá com 20% de desconto. Por quê? Porque é uma coisa que interessa para você, porque você já avaliou previamente isso e você já definiu que aquele produto vale a pena você dar um desconto maior, porque você precisa fazer ele girar, porque de repente foi uma falha no seu planejamento ali, você imaginou que aquilo ia vender e aquilo não vendeu e tá ali, entre aspas, tá te atrapalhando, é dinheiro parado. Então, às vezes, vale a pena você dar um desconto um pouco maior, você vender mais perto ali do seu custo, para que você faça aquilo girar, aquilo virar caixa para você poder comprar um produto diferente, um produto que vendeu mais, por exemplo. Mas você só consegue saber de todas essas coisas se você para e planeja antes da coisa acontecer. Isso não é uma coisa que você vai conseguir pensar ali na hora que o cliente está comprando e está pedindo um desconto. Se você não parou para pensar nisso antes, como eu falei, fica mais complicado de você acertar, de você saber para onde você pode direcionar aquela venda, aquele cliente. Essa questão do planejamento te dá várias vantagens, ela te permite que você direcione para onde mais interessa para você, do ponto de vista da lucratividade. Ela te permite que você direcione aquela venda, aquele cliente, para onde fica melhor para você. Você não deixa nas mãos do cliente. Gente, aquela máxima de que o cliente tem sempre razão, tudo que o cliente pede a gente precisa fazer, não necessariamente é assim. Essa máxima vale até o ponto em que a gente não está tomando um prejuízo. Se o cliente te pede um desconto de 50%, por exemplo, é muito provável que você não possa fazer esse desconto. A menos num caso muito específico. Como eu falei, por exemplo, às vezes um produto que está ali parado e tal. Mas mesmo assim é uma coisa que você precisa avaliar. O cliente não tem sempre razão. Existem também os clientes que estão querendo ali levar alguma vantagem, que estão querendo desvalorizar o seu produto para ver se consegue abaixar o preço para comprar mais barato. Tem um vídeo também onde eu falo sobre isso, se você procurar aí você vai encontrar. Deve estar aparecendo aqui em cima também. Gente, tem muitas situações em que o cliente não tem razão, tá? Então, considera tudo isso. Quer ver mais uma situação aonde você também pode oferecer um desconto, uma situação específica? Um combo, aonde o cliente leva um produto junto com o outro, um combinado, um combo, um pacote, não sei qual é o nome que você dá aí na sua empresa. Você pode ter dois produtos que se combinam e que para você é um facilitador
quando o cliente compra as duas coisas juntas. Às vezes uma coisa faz um pouco parte da outra. Se você trabalha com foto e filmagem, por exemplo, vamos supor que você é fotógrafo e você tem um parceiro que faz a filmagem junto com você. Pode ser que seja interessante o cliente fazer a contratação dos dois serviços ao mesmo tempo. Então você pode ter um valor definido para a fotografia e um valor definido para a filmagem isoladamente. Se o cliente quiser só a foto, é um preço. Se o cliente quiser só a filmagem, é outro preço. Agora, por motivos internos seus, pela disponibilidade dos equipamentos, por questão de custos ou por qualquer outra questão que seja uma conveniência para você, para o seu negócio, você pode estabelecer que se o cliente comprar as duas coisas juntas, a foto e a filmagem, ele já recebe um desconto de X%. Ou seja, ele contratando as duas coisas, ele vai pagar tantos por cento a menos do que se ele contratasse as duas coisas separadas. Ou seja, ele vai pagar menos pelo combo ou pelo pacote, ele vai pagar menos do que ele pagaria pela somatória das duas coisas de forma isolada. E isso funciona para produto também, não precisa ser para serviço. Se você tem um produto que combina com outro, que por algum motivo o seu custo fica mais interessante se você vender as duas coisas juntas, você pode estabelecer um combo. As empresas de fast food vivem fazendo isso. Se você comprar lá um hambúrguer, só o hambúrguer, ou só a batata frita, ou só o refrigerante, é uma coisa. Se você compra o número lá, o lanche, né, o combo, o pacote, você com certeza vai pagar menos pelos 3 itens do que você pagaria pela somatória do valor de cada item sozinho. Por quê? Porque vale a pena para a lanchonete fazer isso. Fica mais fácil para ela, operacionalmente, em termos de custos. Mas tudo isso precisa de quê? Planejamento. É uma coisa que você tem que parar para pensar antes. Não é uma coisa que você vai conseguir definir ali na hora. E isso pode até facilitar a sua vida, essa questão do combo. Pode facilitar, inclusive, naquele exemplo que eu dei, se você tem um produto que às vezes ficou ali mais parado, não deu tão certo quanto você imaginou, de repente você lança uma promoção. Se o cliente levar esse combo, levar um outro produto junto com esse, por quê? Porque você quer fazer aquele produto específico girar. É uma coisa do seu interesse. Você já pensou nisso antes, você já planejou isso. E aí, como eu falei antes, esse planejamento prévio facilita que você conduza a negociação para onde mais interessa para você e para o seu negócio. A partir do momento que você já tem aquilo pré-estabelecido na sua cabeça e numa tabela, ali tudo definidinho, se você tem pessoas que trabalham com você, se você tem alguém que vende para você, a pessoa tem ali uma tabelinha, as regras do que ela pode fazer e do que ela não pode fazer. Isso facilita demais que você consiga conduzir aquela negociação ou aquele cliente para onde você quer. Para aquela situação que vai te trazer mais lucro ou para aquela situação que vai te ajudar a fazer fluxo com um produto que às vezes já até te deu algum gasto a mais, já te deu algum prejuízo. Mas o importante é que se você pensou nisso tudo antes, você não fica ali refém daquela situação. Na hora que a coisa acontece, aí você para e fala, meu Deus, o que eu faço agora? Né? Você fica sem saber o que fazer. Se você se planejou antes, a probabilidade disso acontecer é muito menor. Pode acontecer uma situação muito específica? Pode, a gente não tem controle sobre tudo. Mas a probabilidade disso acontecer e de você ficar sem saber o que fazer naquele momento é bem menor. Você já cobriu a maior parte das situações que pode acontecer, então você já está com aquilo na cabeça. Se acontecer isso, eu faço assim. Se acontecer isso, eu faço assim. Se acontecer isso, eu faço assim. Claro que se acontecer uma coisa diferente, você pode dizer para o cliente, olha, nesse caso, como é uma coisa muito específica, como é um orçamento muito grande, é um volume muito maior ou é uma situação muito específica, eu vou precisar de um tempinho maior porque eu preciso fazer uma avaliação, preciso consultar o meu sócio. E aí você pode dizer o que você precisar dizer, não necessariamente você
precisa falar para o cliente que é você, mesmo que seja você que decida sozinho, você não precisa dizer isso para o cliente. Você pode falar que você precisa fazer uma avaliação, que você precisa conversar com o responsável pelo financeiro ou que você precisa conversar com o seu sócio para poder avaliar melhor aquele caso específico e que em seguida você passa um retorno para o cliente. Tá certo? Então, eu espero que você tenha entendido a importância desse planejamento, dessa política de descontos fixa. O quanto isso pode facilitar a sua vida e a vida do seu negócio. Então, se você gostou, curte o vídeo, compartilha, comenta, deixa aqui embaixo para mim se você ficou com alguma dúvida, se tem outros assuntos que você gostaria que eu comentasse, que eu abordasse aqui, alguma dificuldade que você encontra na sua pequena empresa, mesmo que não seja relacionada necessariamente a esse assunto, coloca aqui embaixo para mim, porque eu vou sempre gravando vídeos com base nas sugestões que vocês apresentam aqui, tá bom? Curte a minha página, assina o meu canal no YouTube, clica no sininho para você ser notificado quando eu colocar vídeos novos, me segue no Insta, curte no Face, eu tô em todas as redes sociais postando sempre conteúdo novo para ajudar você a cuidar melhor do seu negócio, tá bom? Então, um grande abraço para você e a gente se encontra no próximo vídeo.